Olá, povo de Deus, seja muito bem-vindo, muito prazer. Eu sou Danilo Diba e esse é o programa Deus é Jovem, aqui na TV Evangelizar. É um prazer estar contigo, tratando de assuntos de reflexão que elevam nosso conhecimento e nos aproximam de Deus. E para começar, eu trouxe um assunto que vem falar muito forte sobre a nossa religião: fé. Vamos falar de fé? Você é uma pessoa de fé? Você sabe como fortalecer a sua fé? E falar de fé é preciso, ainda mais nos dias de hoje, onde estamos desacreditando de tudo, não é verdade? E eu sei que você é uma pessoa de fé e que só precisa de uma chama para reaquecer esse sentimento tão forte, essa virtude aí no seu coração. Essa é minha missão, fazer um novo ardor a reaquecer o seu coração na fé, aqui no programa Deus é Jovem, que está só começando. Fica comigo, Deus é Jovem, está no ar! A igreja é viva, a igreja é jovem. Sou uma obra de tuas mãos, posso enfim compreender. Deus é jovem. Deus é Jovem, está só começando um programa que é uma catequese jovem. E por falar em jovens, você já pode ver, eu tenho aqui para me auxiliar esses jovens de fé, de coragem, que decidiram dizer um sim para a vida, um sim para a renovação, e que vão desenvolver junto comigo perguntas, todos os questionamentos referentes à nossa fé, que é o nosso tema de hoje. Também para me ajudar, eu tenho a querida Sayla. Oi, tudo bom, Danilo? Sayla? Tudo bem, e você, como é que tá? Eu tô bem demais, ainda mais com o programa de fé. Você é uma mulher de fé, Sayla? Eu sou muita fé, graças a Deus. Que E maravilha, você? eu também. E agora eu quero que você fale para os nossos telespectadores, como é que faz para participar aí de casa, para fazer a sua pergunta, fazer a sua interação com a gente aqui no Deus é Jovem? Danilo, é muito fácil. Basta pegar o celular, o computador ou até mesmo o telefone. Ligar para o telefone 0 operadora 41 3221 6060. Deixe o seu pedido de oração. Você também pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. Pelo YouTube, TV Evangelizar, e pelo facebook.com/TV Evangelizar. Como o Danilo disse, deixe a sua pergunta sobre o tema, deixe também sugestões para os próximos programas e você também pode participar aqui, não é mesmo, Danilo? Exatamente, hoje eu estou com os jovens do grupo de jovens Grujic, do Santuário de Nossa Senhora do Guadalupe, mas você também pode participar. Você que tem um grupo de jovens e quer fazer parte da plateia Deus é Jovem, entre em contato com a produção e venha fazer esse programa junto com a gente. A sua participação é muito importante. E se você acha que esse programa, a programação da TV Evangelizar é importante, torne-se hoje mesmo um associado, ligando pra gente no 41 3221 6060. Exatamente, no dígito 1. Você pode ajudar essa obra que é uma benfeitora nacional, essa obra que ajuda mais de 10 mil crianças por mês, que tem uma programação católica 24 horas por dia, ligando 41 3221 6060 e tornando-se um associado. E para fazer o seu pedido de oração, Sayla? Bem fácil também, Danilo. Ligue para o mesmo número, 0 operadora 41 3221 6060. Deixe o seu pedido de oração. Danilo, eu já vou ali nas redes sociais. Fica de olho lá, hein? Qualquer coisa você me chama. Chamo sim. Obrigada, Danilo. Maravilha, ó. Fé é uma das palavras mais pequenas do nosso dicionário, mas é a nossa maior ligação entre Deus. Ele é o centro de tudo. Não é à toa que nós começamos a oração, a profissão de fé com creio em Deus Pai. Ele que une, que é responsável, onipotente, onisciente e onipresente. E para me ajudar nesse tema, eu quero convidar aqui o Padre Jefferson da paróquia Santa Terezinha de Colombo para fazer parte desse assunto que tem tudo a ver com você. Seja bem-vindo, Padre Jefferson. Muitíssimo obrigado, Danilo. Por favor, senta com a gente aqui, vamos conversar mais. Padre, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Deus é Jovem, esse programa que é a nossa catequese, a nossa conversa entre amigos, Padre. Aqui vamos falar abertamente sobre como desenvolver melhor a nossa fé. E eu já começo com uma pergunta que a gente estava conversando no camarim, que é tão ampla, mas também é tão difícil de responder. Padre Jefferson, o que é fé? Lá você de novo com essa história, né? Esse é o tema do programa de hoje, como você bem lembra. E para mim é uma honra estar aqui no seu programa de estreia. Imagina, muito obrigado pelo convite. Meu irmão, o que é fé? Fé é exatamente esperar aquilo que ainda não é, tendo a certeza que já é.
Olha que Vou dar um profundo. exemplo claro do que é que eu estou dizendo, essa loucura que eu estou dizendo. E aí vocês não me façam perguntas como essa, pelo amor de Deus, viu? Esperar o que não é. Nós estamos esperando o céu. Todos nós esperamos o Vocês céu. querem ir para o céu, jovens? Quem não quer? Com certeza, né? quem não E quer. aí, O pessoal de casa quer ir para o céu também. a grandiosa loucura de esperar o céu é exatamente isso. Eu espero que ainda não é, porém ele já é. Ele já é uma certeza. É verdade. Quando nós dizemos que o céu, inclusive, o monge Anselmo Grum, ele escreve um livro, O Céu Começa em Você, ou seja, o céu começa aqui. Eu não tenho que esperar morrer para me tornar santo. Não, a santidade ela começa agora. Então, dessa mesma linha de raciocínio, o céu também começa aqui e, consequentemente, eu tenho que alimentar tudo isso com minha fé. É alimentar essa fé. Padre, mas no decorrer do dia a dia, a gente sente muita dificuldade e muitas pessoas que vão destruindo, nos enfraquecendo na fé. Eu tenho uma pergunta um pouco tanto quanto exagerada, mas que eu sempre venho pensando. Se Deus, ele é onipotente e providente, então por que é que ele permite o mal no coração das pessoas? Essa é a famosa pergunta capciosa, né? Totalmente. Com certeza. Meu irmão, não é que Deus permite o mal, mas infelizmente nós, usando o nosso livre-arbítrio, abusamos da boa vontade de Deus e experienciamos coisas que não são de Deus. Então, não é a permissão dele ou vontade dele que o mal nos aconteça. Nós é que nos expomos muitas vezes a ele. Deus nos deu a liberdade. O livre-arbítrio, inclusive de comermos o fruto da maçã, ou melhor, o fruto que nós dizemos que é uma maçã, que foi proibido por ele. Então nós desobedecemos. A primeira desobediência, então, foi o fruto proibido. Exatamente, ele era proibido, como o próprio nome diz. Não como o de todos os outros, menos daquele. Então, o livre-arbítrio nos leva a comer o bendito fruto. E, consequentemente, nos depararmos com o mal. Mal esse. Vamos dar um exemplo de mal concreto em nossas vidas. Falar da vida alheia. Totalmente. É terrível Nossa. isso. E isso é um mal que todos nós nos expomos. Sem exceções, todos nós fazemos isso. E como é que a gente pode se imunizar desses enfraquecimentos da nossa fé, dessas coisas que... Qual que é o combustível da fé? A oração. A oração. A oração é o canal que me liga diretamente com Deus. Eu só posso criar intimidade com Deus se eu rezar. Se eu não rezar, se eu não tiver uma vida de oração, esqueça. Você jamais vai ter intimidade com Deus. Sempre e essa oração. intimidade, ela se dá exatamente a partir da oração. Eu Muito tenho que bom. fazer, eu tenho que deixar com que isso flua na minha vida. E a intimidade minha e Deus vão acontecer. E ó, começando o programa, eu já vou convidar você que está em Já casa. começaram E os nossos aqui. jovens, dá um cantinho aqui. Vamos conversar mais de perto. Então Padre deixa eu Jefferson, sentar pra cá. temos a sorte de ter, o prazer de ter o Padre Jefferson aqui. E estou aqui com o Gabriel, na verdade. Exatamente. E o Gabriel já chamou aqui porque já tem a primeira pergunta. Pode fazer diretamente ao Padre Jefferson. Então, padre, eu queria perguntar ao senhor como que você inicia uma vida de oração, né? Não no meu caso, né? Porque eu tento ser uma pessoa de fé sempre, mas com o irmão que a gente vê que não tem essa rotina, não tem essa intimidade com Deus, como que a gente incentiva para que ele tenha essa vida de oração e essa vida de fé? Vamos lá. Nós trazemos uma coisa muito doida com cada um de nós. Eu tenho que rezar, eu tenho que acordar de madrugada, eu tenho que pegar um texto, eu tenho que rezar um rosário, eu tenho que fazer... Não! Comece com a coisa mais simples que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Comece por ela. Ela é o caminho que vai fazer com que eu comece uma vida oracional. E sou eu que vou acrescentar orações ao Pai Nosso. Se eu não quero nenhuma outra, que seja apenas o Pai Nosso. Mas que eu faça isso sem medo, que eu consiga repetir, que eu consiga me encontrar, que eu consiga, através da oração, perdoar, principalmente aqueles que me ofendem. Porque essa é a maneira que eu quero também receber o perdão de Deus. Ah, que beleza. Carol, quero saber de vocês no Grujic. É um grupo de jovens de oração? Com certeza. Você sente que... Eu fiquei sabendo que vocês estão há 20 anos desde a primeira da fundação, desde a primeira formação. E você sente que essa fé, essa oração de vocês é o que vem segurando vocês na fé, no trabalho dentro da igreja? Sim, bastante, Danilo. Como você disse, o Grujic existe já há 20 anos, mas nós estamos há pouco tempo, eu estou há pouco tempo. O Gabriel é o cabeça aí que está há bastante tempo. Mas eu acho que pessoas vão, pessoas vêm. A gente sempre tem um que sai, tem um que entra. Mas o que mantém o grupo vivo é a fé. Acima de tudo, a fé. E como é bom, né, Padre? Ver que esses jovens estão firmes na fé,
Por mais que hoje em dia tudo é tão turbulento, tudo é tão confuso, mas se a gente não tiver fé, é de vez que a gente se perde, não é verdade? Claro, claro. E é aí- correto a gente rezar já agradecendo? Isso é uma... Por incrível que pareça, nossa oração deveria começar daí. com O pedido é muito depois. Quando a gente faz uma adoração ao Santíssimo, nós começamos a dar graças a Deus, a louvar e agradecer. Depois, mas muito depois, é que eu vou fazer meu pedido. O nosso gravíssimo problema é que nós começamos pelo inverso. Nós começamos pedindo, Senhor me dê, Senhor me dê. Eu brinco muito nas homilias lá na paróquia, que nós dizemos assim, Senhor, daí nós pedimos, agora, às 11 horas da manhã, recebemos à tarde, para a noite a gente estar no shopping gastando, como se a graça fosse dinheiro. E ela não é. Né? E infelizmente não é. Eu estou brincando, claro que não é, óbvio. Mas trazer essa certeza de que eu devo começar a minha oração agradecendo. Eu lembro que eu sou religioso passionista e houve uma dinâmica, aconteceu uma dinâmica quando eu fazia o noviciado lá em Ponta Grossa. E o reitor nosso, o nosso mestre de noviço, inclusive hoje, Dom Hamilton, arcebispo, bispo auxiliar dessa arquidiocese de Curitiba, ele nos propôs uma oração de 1 hora diante do Santíssimo para agradecer. Eu confesso que foi a oração mais difícil para mim, porque a nossa oração é para pedir, Senhor me dê, Senhor por minha mãe, por meu pai, por meu irmão, por meu cachorro, e aí você vai. Porém, você se dá o luxo de estar diante do Santíssimo 1 hora, se permitir essa graça para agradecer, aquilo foi simplesmente fantástico. Não é à toa que a gente tem aquela música, né? Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, como é que é? Te louvo em verdade. Porque Deus, Ele já está preparando tudo, desde o momento da nossa oração, e Ele sabe dos nossos desejos. Sim. Então, por que é importante a gente, mesmo assim, se Ele sabe das nossas vontades, Ele conhece o nosso coração, por que Ele prefere que a gente se concentre em oração? É bonito isso, mas para responder, eu vou ao texto do Evangelho. Jesus diz, pedi, recebereis, bata e se abrirá, procure e achará. Tem uma outra coisa que Jesus também disse. Comece para eu poder fazer minha parte. Nós temos que começar a nossa parte para que Deus haja na parte dele. O gravíssimo defeito é que nós esperamos que Deus comece a dele. Depois, mas muito depois, eu vou começar a minha. Vamos começar a nossa primeiro? Ele sabe muito bem tudo aquilo que nós precisamos, mas nós temos que pedir. Vamos lá, eu quero um carro. Você vai saber que eu quero um carro? Não. Eu não tenho que pedir a você. Com certeza. Mas você já sabia. Mas você tem que escutar de mim o meu pedido. Ou seja, eu descer do meu patamar de orgulho, de vaidade e descer a minha humanidade, mergulhar em mim e dizer assim, Danilo, eu estou precisando de um carro. Você tem para me ajudar? Entende? Então eu tenho que descer ao meu humano, mais humano que eu puder, voltando-me a Deus para dizer, Senhor, eu estou precisando, o Senhor pode, se for para o meu bem, se for de sua vontade. Essa oração que eu fazia quando eu estava no seminário. Senhor, é isso que eu quero. Se for isso que o Senhor quer, o Senhor me mostre. Que lindo isso, Padre. Mas nós temos que ter esse discernimento de saber o que nós estamos pedindo, senão a gente está brincando com Deus e brincando inclusive com a graça. Negociando a graça, que é um gravíssimo pecado. O senhor tocou uma palavra muito importante, discernimento. Sim. Eu acho que nos dias de hoje, com toda essa correria, com toda essa confusão, a gente está fazendo as coisas, às vezes, sem pensar. E está faltando esse parar, essa oração, esse momento dentro do quarto, que já diz na palavra, né? Que quando se for rezar, tu entra no seu quarto, apaga a luz e reze ao seu Pai que está em segredo. Sim. Não é verdade? Claro. Então, para resumir esse nosso primeiro bloco, uma definição de fé seria oração, e a definição de oração seria a gente elevar os nossos pedidos ao Pai, por questão de humildade. Sim. Que maravilha. Nós temos que voltar ao nosso humano. O filósofo Nietzsche já disse outrora, humano demasiado humano, eu tenho que descer a ele. Eu tenho que fazer essa visita ao meu humano, ou seja, eu tenho que descer para o quarto escuro da minha alma, abrir as janelas, fazer com que um vento novo passe, com que a luz de Deus adentre, para clarear toda a escuridão que vai aqui dentro.
Que maravilha, Padre. O senhor enriquece muito com suas palavras. Eu acho que até os jovens, né? Todos vocês que estão nos acompanhando também diretamente da sua casa, também tendo essa experiência de fé, essa proximidade na oração. Eu quero saber de você, Sayla. Esse primeiro bloco, com certeza mudou o seu conceito de oração, não é? Com certeza mudou sim, Danilo. Agora eu tenho mais entendimento de como a gente deve se direcionar a Deus para pedir, né? E a fé sempre vai aumentando. Que Danilo, bom. Oi. o padre Jefferson tocou num assunto na questão da gente pedir a Deus o que queremos, que a gente tem que agradecer, claro, mas pedir. E tem uma pergunta muito interessante da Larissa Silva, lá do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte, que ela sempre reza, ela vai à igreja, mas ela sente que Deus não atende aos pedidos dela. Ela perguntou, será que me falta fé, padre? E agora, para essa pergunta, eu vou pedir para o senhor responder no nosso segundo bloco. Pode Claro, ser, Padre? claro. Porque o primeiro bloco do Deus é Jovem já está chegando ao final. Essa nossa catequese instantânea na sua programação aqui da TV Evangelizar. E eu te convido para continuar com a gente, porque o segundo bloco está especial demais. Fica comigo, porque a sua fé está aumentando. E até o final desse programa, esse ardor no seu coração, esse Espírito Santo vai queimar, vai arder na sua vida. Deus é Jovem, volta daqui a pouco. Enfim compreender, Deus é jovem. Enfim compreender, Deus é jovem. Cante comigo assim, ó. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Espera que o sol já vem. Esse é o programa Deus é Jovem, que está no segundo bloco, a nossa catequese jovem. E o nosso assunto de hoje é fé. Eu posso sentir que muitas participações estão acontecendo aqui, porque são pessoas de fé, pessoas que têm a coragem de ligar e participar através do telefone 41-3221-6060 no dígito 2 e torne-se um associado ligando para 41-3221-6060 no dígito 1, para a gente continuar fazendo essa catequese, esse programa pelos 4 cantos do Brasil. Participe, torne-se um associado hoje, agora mesmo. Vem com a gente. Bom, a gente foi embora com uma pergunta no ar, né, da Larissa, perguntando que ela reza, ela se esforça, faz a sua oração, mas parece que Deus não atende. O que tem de errado aí, Padre Jefferson? Se eu a conhecesse, eu diria, ela está com pouca fé ou ela não tem fé. Mas eu não posso dizer tamanha loucura. Então, nós podemos dizer o seguinte, muitas vezes, Danilo e nós que aqui estamos, nós pedimos coisas a Deus que não estão na hora de serem recebidas. Tudo tem. Cada coisa tem sua hora, cada coisa tem seu tempo. Está escrito, inclusive, nas Sagradas Escrituras. Tempo de chover, tempo de plantar, tempo de Se não me colher. engano é Hebreus. Não. É Lucas. Não. Também. Está entre os livros da sabedoria. Sabedoria, Eclesiástico. Está entre eles. Entre eles, tá ok. Que eu também não vou me lembrar aqui qual é, que deveria. Para tudo há um tempo. Exatamente, tempo de plantar, exatamente. tempo de colher. Exatamente. Que maravilha. Então, nós temos que ter a certeza de que, às vezes, fazemos um pedido a Deus e não está na hora de receber. Vamos lá, eu vou brincar. Eu quero ir para Paris. Eu quero. Vocês querem ir para Paris? Quem não quer? Se você pagar pra mim, eu quero. Eu também tá quero. difícil, minha Mas aí onde está? Querer nem sempre é poder. Sim. Então a hora de ir não é agora. Eu tenho que me programar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que ter passaporte, passagem, estadia, quanto eu vou gastar lá, quanto... Ou seja, há uma programação. Eu estou brincando com esse exemplo de viagem para dizer o seguinte, muitas vezes pedimos a Deus e ainda não está na hora de nós carimbarmos o passaporte para ir. E muitas vezes os pedidos são feitos, como eu brinquei no bloco anterior, nós pedimos de manhã para receber de tarde, para de noite a gente gastar. Então, E as coisas não são assim, elas não se dão dessa forma na nossa vida. Temos mais um ponto-chave da nossa fé. Paciência. Claro. Ô, Danilo, Oi. Fala, e Carol. hoje também a gente tem uma
cultura muito grande de querer as coisas mais para mostrar para as outras pessoas que a gente tem do que pela necessidade Isso de é verdade. precisar, né? Sim, claro. Hoje a gente vive muito num mundo de consumismo por impulso, Sim. sem ter o discernimento, que a gente falou no bloco anterior, Sim. né? Sem colocar muitas vezes em oração. Na minha vida, eu sempre levo assim que tem um projeto, tem um CD, no meu caso, com música, tudo em oração. Se for da vontade de Deus, Acontecerá. e todas Se as não, vezes. esqueça. Isso é bíblico. Exato. Tentaram proibir, lá no começo, a grandiosa pregação dos apóstolos. E o que é que um dos doutores da lei diz? Se for de Deus, a gente não tem como segurar. Agora, se não for, vai se desmanchar. Olha E nós só. estamos aqui há mais de 2000 anos. Então, nós não temos o que questionar. Quando as coisas elas têm que acontecer, elas vão acontecer, mas no tempo correto de cada uma. No tempo de Deus. Eu estou me programando, agora eu particularmente, Jefferson, o padre, tá? Eu estou me programando para uma viagem em 2020. Mas eu tenho que começar a fazer isso agora, senão em 2020 eu não irei. E eu estou pedindo a Deus e está em oração desde já. E muita gente acha que confunde muito igreja, oração com farmácia, que só quando há necessidade... Não é verdade, padre? Só quando há necessidade... Aí eu vou negociar a Aí eu vou graça. exatamente. Me dê aqui um remedinho para dor de cabeça. Isso aí. Não é farmácia não, gente. É missão. Eu acredito que a sua pergunta foi respondida, hein, Larissa? Tem mais alguma participação? Sai lá. Muitas, Danilo, de todos os lugares do Brasil e do mundo. Mas eu separei uma aqui que vem lá de Apucarana, aqui no Paraná, da Juliana Teles. Ela pergunta: posso rezar em casa ou devo frequentar uma igreja? Olha só, antes do senhor responder, eu sei que nós temos um vídeo para explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Confira comigo. Nós precisamos das duas. A fé pessoal, a fé particular, é aquele texto da Bíblia. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em segredo. Nós precisamos ter uma espiritualidade, nós precisamos ter uma vida de oração. Me compreende? É rezar em casa. Mas isso não exclui a participação na igreja. Você precisa, né, e mais do que precisa, seria muito bom para você frequentar a sua comunidade. Perfeito, meu xará. Você prestou atenção ali? Você é uma pessoa que reza mais em casa ou também tem essa vida de comunidade, vida de igreja? Então, eu, há um tempo atrás, estava rezando bastante em casa, porém, desde que eu me mudei para cá, eu tenho essa vida de comunidade, porque eu entrei no Grujic, logo depois que me mudei para cá, né? E, assim, eu acho que é importante tanto rezar em casa, assim, pedir pelo espaço que você tá, pelo espaço que você convive com as pessoas, tanto quanto rezar em comunidade também, para, né, ter essa união que a gente tem aí durante essa nossa caminhada. E ele tá certo, né, Padre Jefferson? É a Claro. união dos dois, né? Claro, claro. Nós temos que ter esse casamento e ele tem que ser muito claro, muito objetivo. O orar em casa é a minha oração pessoal, como o padre acabou de mostrar ali no vídeo. Agora, o orar em igreja, orar em comunidade, como o próprio nome diz, eu estou em conjunto. E eu tenho que ter um lugar com hora e local marcado para prestar meu culto a Deus. Padre Christian Shankar já dizia que você vai rezar em casa, beleza. Você acha que você pode tudo em casa, mas quando for para batizar, então batiza você. Quando for para casar, casa você. Pois é. A gente precisa ter essa vida em comunidade. Deus nos pede isso. Sim. Não é verdade? E ali é o lugar em que nós prestamos o culto a Deus, nós participamos de toda a liturgia de uma Santa Missa, rezamos com o Padre pela consagração, pedimos que o Espírito Santo venha sobre o pão e o vinho, se torne o que ele é. Aí é o mistério de fé. Aí entra a nossa fé. Farinha de trigo e suco e vinho fermentado, suco de uva fermentado se tornou pão e se tornou vinho. Pela oração da consagração, nós vamos ter ele tornar-se o que ele verdadeiramente é, corpo e sangue de Cristo. E isso é um mistério de fé. E isso eu só vou conseguir na missa. Infelizmente, eu não vou conseguir essa grandiosa proeza em casa. E o senhor tocou num assunto que eu aprendi, padre, que pode ser a missa mais... Não existe missa mais bonita e menos bonita. Toda missa tem o mais importante, a nossa maior profissão de fé, nós católicos, mas nenhuma missa semanal substitui a dominical. Sim, Estou correto? Claro. Né?
Então eu Nós temos acredito que... Estou aqui também com o Matheus, não é, Matheus? Matheus parece ser uma pessoa calma, centrada, né, padre? Ó, eu tô certo? É, mais ou menos? Não? Matheus parece ser uma pessoa que participa todos os domingos da missa. Qual é que você relata essa importância da missa dominical? Então, eu confesso que ando um pouco afastado das missas, até estava dos retiros dos grupos, porém eu percebi que eu sinto falta de estar ali em grupos de jovens, grupo de oração, na missa, visitar igrejas, tudo. Então é uma coisa que eu gosto e não prometi, mas falei para mim mesmo que é o que eu gosto, eu tenho que correr atrás. Então falei que ia frequentar mais e buscar mais sempre conhecimento da igreja e melhorar minha fé sempre. Que maravilha. Eu separei aqui, padre, 3 exemplos de fé que estão nas Escrituras. Na verdade, 2, perdão. Primeiro que eu acho mais forte assim é Abraão no Monte Moriá. Sim. Quando acreditou realmente na providência de Deus, quando foi pedido um sacrifício, ele levou o seu filho e Deus na hora proveu e mandou o sacrifício, um cordeiro, né? Sim. E a outra passagem que me chama muita atenção é o cego em Jericó. Ele que estava sentado à beira do caminho e quando todos estavam passando, ele gritou bem forte para que fosse curado. Mesmo sem saber ao certo o que estava acontecendo, teve uma fé muito forte e o milagre aconteceu na sua vida, né? E essa passagem de Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, que diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Tá ok? Tô certo, padre? Claríssimo. E para mim um texto fantástico é a mulher hemorraíça, que ela tem um problema de uma hemorragia e ela já gastou tudo que possuía com todos os médicos e os curandeiros da época e ela não encontra a cura. A grandiosa fé dela não é pedir a Deus, não é falar com Deus na pessoa de Cristo. Ela diz a si mesma: eu só preciso tocar. Só tocar nas suas vestes. E uma multidão que seguia Jesus se volta para a multidão e aí ele ainda ousa perguntar. Ele sabia da resposta, mas ele pergunta: quem me tocou? Ele sentiu. Quem me tocou? Porque ele sentiu. Ou seja, ele sentiu o dom da cura sair dele e ser transmitido a alguém que precisava. Que ótimo. E aquela hemorragia estancou e ela não existiu mais. Para mim, esse é uma das passagens de fé mais fantásticas. Porque a pessoa aqui, essa personagem, essa mulher, ela não quer falar, ela não quer pedir. Ela diz a si mesma: eu só preciso tocar. Que maravilha. Isso é fantástico. Só para complementar, uma coisa que eu ouvi bastante nesses últimos tempos e nosso retiro, né, o Danilo e o Matheus que participaram, lembram que é a questão da fé ser você botar o pé e Deus colocar o chão. Eu acho que esse é um exemplo muito grande, que até mesmo Paulo, na carta aos Hebreus, cita ali, e eu acho muito massa como Deus mostra isso. Por exemplo, no nosso retiro, 3 pessoas diferentes falaram sobre isso e ninguém combinou nada. Então é um sinal, acho, muito forte, se não me engano, essa frase do Monsenhor Jonas. Então acho que é uma frase que exemplifica muito nossa fé, né? É você ter essa certeza, como você acabou de citar da mulher, como a certeza do cego. Então você ter essa certeza que Deus vai te dar o chão, que você vai colocar o pé num penhasco, mas você vai continuar caminhando. Que maravilha. São os sinais de Deus que acontecem na nossa vida e das formas com que a gente às vezes nem percebe no nosso dia a dia. Quero agradecer a vocês do Grujic por fazerem o programa Deus é Jovem junto comigo. Agradecer em especial ao Padre Jefferson e toda a paróquia Santa Terezinha, todos de Colombo, a vocês de casa. Saila, muito obrigado por participar com a gente. Obrigada, Danilo. E até o próximo programa. Venha participar junto dessa catequese jovem. Deus é Jovem. Espera por você com mais assuntos que edificam a nossa fé, que nos fortalece, que fazem o nosso coração se tornar ainda mais próximos de Deus. Eu separei para você essa música especial para terminar esse programa, porque a nossa fé é acreditar que Jesus está em todo lugar. Acredito. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma
salvação eu creio. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito no Santo Espírito e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vem, em breve voltará. Em breve voltará. A igreja é viva, a igreja é jovem.